Santana de Parnaíba é história, é patrimônio e, para mim, é amor, praticamente incondicional. Aí eu fiquei emocionada. Eu sou funcionária da prefeitura já há bastante tempo, né? Eu ingressei em 97 ainda como estudante de história, né? E fiquei super apaixonada, né, pela história da cidade, pelas possibilidades, né, do patrimônio material e tal. Aí trabalhei uma época no museu, trabalhei um tempo na biblioteca e depois fui uma, né, das mentoras do Centro de Memória. E aí me tornei coordenadora do Centro de Memória, me formei, passei a fazer outros cursos, fazer especialização, fiz pós-graduação na área, fiz muita coisa voltada para a gestão de museu, muita coisa voltada para a gestão do patrimônio arquivístico e, bem, tô aqui, né, estudando, tentando compreender um pouco mais a história de São Paulo e de Santana de Parnaíba. E a história de Santana de Parnaíba, diferente da história de São Paulo, que tem muita coisa produzida, Santana de Parnaíba ainda é um universo a ser descoberto. Infelizmente, mesmo o Centro de Memória completando 15 anos, a gente não tem muitos trabalhos, a gente já alcançou muitas vitórias, né, muitos estudiosos e acadêmicos escreveram sobre a cidade nesse período, a partir do acervo, né, mas ainda é pouco, tem muita coisa ainda a ser descoberta. Eu sou coordenadora hoje do Centro de Memória e do Museu e Casarão, que é esse espaço onde nós estamos, que hoje é complexo cultural, museu e casarão. Então eu tenho uma carga horária de 8 horas diárias, né? Trabalho 5 dias na semana, muitas vezes eu venho sábados e domingos também para receber grupos, tenho uma equipe muito enxuta, né? Tenho mais uma historiadora que trabalha comigo, que é a Vivian, né, e que me auxilia muito. Tem mais um historiador em formação que vocês vão conhecer, né, lá já conheceram, é o Lucas. Então a gente tem todo o cuidado de cuidar da documentação que chega no Centro de Memória, né, tratar essa documentação, disponibilizar para consulta, né, atender esses consulentes e colocar sempre à disposição deles, isso lá no Centro de Memória, né. Essa documentação produzida aqui também sobre o museu e o casarão, uma documentação que nós cuidamos lá, né. E aí, no que diz respeito ao museu e o casarão, é principalmente o educativo, né? Então, esses profissionais que atuam lá, atuam aqui também, recebendo grupos. A gente tem um projeto em parceria com a Secretaria da Educação, que se chama Jovens Desbravadores. Diariamente a gente recebe 1 ou 2 escolas do município para falar sobre a história local. Então eles visitam, fazem essa visita ao museu e ao casarão e depois fazem uma visita geral às fachadas e entram em alguns imóveis do centro histórico para conhecer um pouco essa história. Tá? E a gente tem um trabalho também de formação com os professores que estão sempre por aqui procurando a gente. É esse o trabalho. O Centro de Memória surge em 2004, ele foi oficializado em 2005, mas em 2004 já havia algumas ações. Ele nasce a partir de um acervo que estava disperso, né, nos setores da prefeitura. Tinha alguma coisa na biblioteca, tinha alguma coisa no museu. Então nós reunimos esse acervo e passamos a conversar com as pessoas da cidade para tentar enriquecê-lo. Então a comunidade participou com fotografias. Ele tem um acervo hoje de praticamente 3.000 imagens. Nós temos uma bibliografia grande, consistente sobre esse período colonial de Santana de Parnaíba e da região, né? Já que Santana de Parnaíba é a cidade-mãe de muitas cidades aqui do entorno, né? Por exemplo, Cajamar, Barueri, Pirapora do Bom Jesus, nasceram de Santana de Parnaíba. Então, essa história a gente guarda aqui também. O acervo dos ex-prefeitos, né, acabaram sendo depositados no Centro de Memória, então a gente consegue contar também parte dessa história administrativa da cidade. O acervo nasceu também como homenagem a uma mulher que foi bem diferente e bem importante para a gente, né? A nossa patronesse, a Berta Moraes Neres. A Berta nasce em Santana de Parnaíba e aos 21 anos foi a primeira mulher a se alistar para a Segunda Guerra Mundial. E ela serviu na Itália como enfermeira. Após a morte, a família doou para a gente esse acervo, né? E o espaço acabou fazendo uma homenagem à Berta. E ela tinha uma ação importante, que é também a ação do Centro de Memória, né? Ela recebia as pessoas em casa para contar a história dela, para falar dessa relação que ela tinha com a cidade, né? E o Centro de Memória tem essa função de contar histórias, né? Santana de Parnaíba é história, é patrimônio e, para mim, é amor, praticamente incondicional.
A Santana de Parnaíba nasce no século XVII, o marco é 1580, nasce como uma fazenda de um bandeirante, né? É um português que se radicou em São Paulo, chamado Manuel Fernandes Ramos. Ele era homem bom na Vila de São Paulo, ele foi vereador, foi juiz, né? Teve vários cargos dentro da Câmara e ele ganha esse pedaço de terra próximo ao rio Tietê, constrói aqui uma igreja em louvor a Santo Antônio. Alguns anos depois ele falece e a esposa dele, a Susana Dias, vem para cá, se instala aqui com os 17 filhos do casal. A vila, né, de Santana de Parnaíba tem origem aí. Em 1625 essa vila se desmembra de São Paulo de Piratininga. A partir dela nascem outras vilas, outros povoados com essas doações de terras feitas pelos Fernandes. Nessa saga, né, das bandeiras paulistas, Santana de Parnaíba se desponta juntamente com a vila de São Paulo, nesse momento final do século XVI, começo do século XVII, a partir da instalação do Guilherme Pompeu de Almeida. O Guilherme Pompeu de Almeida foi um capitão importante, era um homem bom também na Vila de São Paulo, por conta da briga entre os Pires e Camargos em São Paulo. Ele se instala em Santana de Parnaíba. Ele tem um filho com o mesmo nome. Esse filho se torna padre. Ele vai para Salvador, se torna padre jesuíta, volta para Santana de Parnaíba e como eles eram pessoas de muitas posses, né, e eram grandes exploradores, ele passa, esse filho do capitão Guilherme Pompeu de Almeida passa a financiar as bandeiras. Então muitas expedições saem de Santana de Parnaíba justamente por isso, tá? Porque eles ofereciam condições para que esses homens partissem daqui. O Guilherme Pompeu, filho, né, o padre, não participava das expedições, mas todas as expedições, a grande maioria, né, das expedições que saiu daqui foi financiada por ele. Santana de Parnaíba passa um longo tempo praticamente adormecida, né? Com o fim das bandeiras, ela volta a ter uma economia de subsistência, né? No começo do século... No final do século XIX, começo do século XX, a gente tem a instalação da primeira usina hidrelétrica da Light, a empresa canadense Light, no Brasil. E isso gera uma efervescência momentânea. A cidade consegue atrair muitas pessoas, inclusive muitos estrangeiros, mas esses estrangeiros não se fixam na cidade, eles ficam nesse período da construção da usina, né? Então gera uma efervescência econômica muito momentânea e pontual. Tá? Portanto, Santana de Parnaíba ela permanece como vila até 1906. Né? Ela foi elevada a vila em 1625, de 1625 até 1906 ela foi vila, ela só foi elevada à cidade em 1906. Tá? Ela ficou realmente adormecida durante um longo período. Até o começo da década de 70 era uma cidade com um pouco mais de 5.000 habitantes. Tá? Era uma cidade com um território ainda grande, mas pouco povoado. Por conta dessa proximidade com São Paulo, né, e de uma oferta barata de terrenos, então isso fez com que muitas pessoas se mudassem para cá. De um lado, né, da cidade, do outro, a gente pode falar aí como marco a década de 70, com a instalação dos condomínios de alto padrão, né, como o Alphaville, por exemplo, que atraiu muita gente, né, e gerou um novo ciclo, inclusive um novo ciclo econômico para a cidade. Santana de Parnaíba está tentando se redescobrir, encontrar sua identidade, inclusive sua identidade econômica, né? Então a gente tem um setor de serviços, que é um setor forte, a gente tem uma industrialização e a gente tem um turismo que ainda é incipiente, mas que ele tem se fortalecido nos últimos anos. O patrimônio construído, o patrimônio edificado, colonial mais próximo à cidade de São Paulo. Uma grande concentração de construções ainda em terra crua. E através dessas construções é possível, né, com uma boa monitoria, com os educadores preparados da cidade, conhecer muito da história social, da história econômica, do Brasil colonial, de São Paulo colonial. Né? E talvez o turismo cultural seja a verdadeira vocação econômica de Santana de Parnaíba. A cidade, o centro histórico hoje não abriga muitos moradores antigos. Ou eles estão morando nos bairros próximos, bairros mais novos, né? Ou eles não estão mais na cidade, mas esse elo eles não quebraram, né? Então existe um respeito muito grande pelo patrimônio, existe uma consideração muito grande pela história e existe até um certo receio ainda da chegada dos novos moradores, né? Eles dividem essa história com os novos moradores, mas eles fazem questão de marcar essa
essa precedência, né? Que eles já estavam aqui, que eles estão aqui há muitas gerações, né? Então existe um respeito e um amor muito grande pela história de Santana de Parnaíba. Além do patrimônio edificado, Santana de Parnaíba tem um patrimônio material riquíssimo, né? Nós temos 2 grupos de samba de bumbo. Um está mais ligado ao carnaval, sai no carnaval, que é o Grito da Noite, e o outro está mais ligado às festas religiosas, ao 13 de maio, a São Benedito, que não acontece, o local de ocorrência da festa não é o centro histórico, é um bairro chamado Cururuquara, que é um reduto negro, né, após a abolição. Esses negros que moravam e trabalhavam lá receberam desse ex-senhor um pedaço de terra e se instalaram lá. Eu acho que é a festa, em homenagem ao 13 de maio, mais antiga que acontece no Brasil. Ela acontece desde 1888. E hoje, muitos desses descendentes, né, desses ex-escravizados que viviam no bairro, não moram mais lá, mas eles voltam, sim, regularmente no 13 de maio para comemorar a abolição e louvar São Benedito. É uma tradição bem bonita e bem especial. Corpus Christi, que ainda é bem forte, que é uma parceria do poder público, né, a Prefeitura Municipal com a igreja, envolve todas as comunidades, então não só os frequentadores da igreja aqui no Centro Histórico, mas envolve todos os bairros, a partir de um tema que nasce do tema anual da campanha da fraternidade. João Alcides Maia, que é um artista importante da cidade, ele pensa com a comunidade todos os desenhos, né, ele faz esse esboço discutindo com a comunidade e depois esses desenhos vão para as ruas, confeccionados com serragem colorida. É um trabalho bem bonito, assim, bem especial, que envolve muita gente. A preservação não é fácil, porque a cidade é uma cidade viva, pulsante. Depende muito dessa conversa, né, da prefeitura, com os moradores, com os comerciantes, quando a gente fala do patrimônio edificado. Não existe uma resposta pronta para isso, não existe um modelo, né, que a gente pode até se inspirar, mas não pode ser imediatamente implantado aqui. Precisa ser muito discutido. Então, essa é uma proposta que eu acho que passa por um projeto grande, né, e de discussão com todos os envolvidos, inclusive com os visitantes, que precisam respeitar esse patrimônio quando vêm, né, conhecer a cidade. Então, isso acho que faz parte de um projeto grande que precisa ser muito discutido. Quanto ao patrimônio material, eu penso que é uma valorização constante dessas pessoas que trouxeram, né, essa manifestação, conseguiram manter essa manifestação até hoje, como, por exemplo, esse grupo, né, do samba do Cururuquara, que desde 1888 faz essa festa que é tão importante, tão cheia de significado, né? Eu acho que primeiro é a valorização desse pessoal, né? Eu acho que é a primeira coisa. E depois a valorização dessa manifestação, né, pelo poder público, né, pelos acadêmicos, pelas pessoas envolvidas. Essa valorização pela prefeitura, eu sinto que ela tem ocorrido, e tem ocorrido até de uma forma muito respeitosa, né, sempre em discussão, sempre querendo saber o que eles querem, né, o que é necessário. Então eu acho que nós estamos no caminho certo, mas não é tudo, tem muita coisa ainda a ser feita. Olha, eu tenho uma paixão muito grande, né, são pouco mais de 22 anos trabalhando aqui, né, sempre na Secretaria de Cultura, passando por alguns setores, geralmente setores de guarda, né, de documentação, setores que disponibilizam essa história para outras pessoas e tal. Nesses 20 e poucos anos eu tive contato com muita gente aqui, consegui aprender muita coisa, eles me ensinaram muito, me fizeram amar ainda mais o patrimônio, né, sobretudo o patrimônio parnaibano, e assim uma memória afetiva que eu acho que eu vou guardar sempre é esse cheiro de madeira antiga quando a gente abre nessas casas, como por exemplo a Casa do Anhanguera, né, o Museu do Anhanguera. Quando a gente abre esse espaço e sente esse cheiro, é um cheiro de história, né, que vem junto com uma memória familiar, que vem junto com a memória acadêmica, que vem junto com todas as pessoas que passaram por aqui. Então eu acho que essa e é a minha principal motivação, né, de querer preservar, é lógico, levando em consideração todas as mudanças possíveis, né? Levando em consideração a cidade que é viva, as pessoas que estão aqui, as necessidades, mas de preservar para as outras gerações, né? Para que eles possam sentir, né? Ter essa mesma, não essa mesma memória, mas ter condições de ter contato, né? Com essas coisas todas. Que eu sei que o que chegou para a gente não é a coisa na sua totalidade, mas é um fragmento, e a partir desse fragmento é possível inferir muita coisa. Então, tentar preservar esse fragmento para as próximas gerações. Então, isso eu acho que é o principal, e eu tenho tentado dar minha contribuição.